Estimado ouvinte, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Mateus 17, 24. Os cobradores de impostos provavelmente se aproximaram de Pedro em vez de Jesus, porque Pedro era o líder reconhecido dos discípulos e talvez o responsável pelas finanças do grupo. Eles estavam tentando pressionar os discípulos, incluindo Jesus, a pagar o imposto do templo. É possível que os fariseus e os cobradores de impostos estivessem tentando plantar intrigas e questionar a autoridade e legitimidade de Jesus como líder religioso. Foram plantar dúvidas no coração de Pedro, eventualmente. No entanto, Jesus respondeu a essa situação com sabedoria e poder, mostrando que ele tinha autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre o dinheiro e os impostos do templo. A lei judaica condena plantar intrigas, a lei judaica condena a fofoca e a difamação, e ensina que devemos evitar falar mal dos outros e espalhar rumores falsos. O livro de Provérbios, por exemplo, afirma que o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito a encobre. Provérbios 11, 13. A estratégia dos publicanos ou coletores de impostos era coletar dinheiro para o governo romano, e muitas vezes eles cobravam mais do que era devido, e talvez estivessem questionando a autoridade de Jesus. Ele também nos ensina a sermos sábios em lidar com situações difíceis, respondendo com sabedoria e poder, em vez de sermos vencidos pelo medo ou pela pressão externa. O texto se refere ao Templo de Jerusalém, que era o principal local de adoração dos judeus na época de Jesus. O imposto mencionado era uma taxa anual que era cobrada de cada judeu com mais de 20 anos para ajudar a manter o templo em funcionamento. O imposto era conhecido como tributo do templo, e na época de Jesus era coletado pelas autoridades religiosas judaicas. É possível que as dracmas mencionadas em Mateus 17 e 24 fossem as dracmas do Império Romano, que eram usadas na Palestina na época de Jesus. Essas dracmas eram moedas de prata que tinham cerca de 3,5 gramas de peso e eram usadas como moeda comum no comércio daquela época. O imposto do templo que era cobrado era de 2 dracmas por ano, o que pode ser considerado uma quantia significativa na época. A solução encontrada por Jesus para pagar o imposto usando uma moeda encontrada na boca de um peixe é um milagre, mostrando o poder divino de Jesus. Nobre ouvinte, pagamos impostos, entregamos a César o que é de César e entregamos a Deus o que é de Deus. E combatemos a fofoca. Não disseminamos intrigas. Continuamos seguindo a Jesus.